Em 2021, cara, bilhões de pessoas ficaram sem acessar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, por causa de um único protocolo que se chama BGP. A verdade é que esse protocolo, né, se esse protocolo parar de funcionar, digamos em larga escala, boa parte da internet simplesmente deixa de existir, né? Ela, como a gente conhece hoje em dia, ela não acaba não existindo mais. A gente precisamos entender uma coisa que quase ninguém sabe. A maioria das pessoas imagina que a internet é como se fosse uma única rede gigante, mas isso está completamente errado, cara. Na realidade, a internet ela é formada por milhares de redes diferentes. Pense nela como um enorme quebra-cabeça, né? Cada peça pertence a uma empresa diferente. Tipo, a Claro possui dela a sua própria rede, né? Ela tem a própria rede dela, a Vivo possui outra, a TIM também, a Google possui uma rede gigantesca, né? A Amazon possui outra, a Netflix também, até universidades e grandes bancos possuem ali suas próprias redes, né? Cada uma delas é administrada de forma independente. Cada empresa ali possui seus próprios equipamentos, né? Constrói seus próprios data centers, passa seus próprios cabos, decide ali suas próprias regras, né, de como que vai funcionar, né, recebe um nome, né, cada sistema ali autônomo ele tem um certo nome, né. Imagina que cada um desses sistemas autônomos é como se fosse um país, né. Cada país ele possui suas rodovias, suas próprias cidades. Então, cara, basicamente hoje eu vou te mostrar aqui o porquê que até o final desse vídeo, né, tu vai conseguir entender ali um dos protocolos mais importantes do mundo e perceber que provavelmente você usa ali o BGP milhares de vezes por dia, né? Sem nunca ter ali notado ou ter ouvido falar nisso. Suas próprias regras de trânsito ali, ele possui, né, próprias regras de trânsito. Agora eu vou pensar ali, uma encomenda, né, sai do Brasil e chega no Japão, vamos supor. Ela não faz isso de um único salto, né? Ela passa por vários países. Na internet acontece exatamente a mesma coisa, cara. Agora, imagine que você está em Manaus, cara, que aqui é a cidade onde eu resido. Você abre o YouTube, seu computador precisa encontrar um servidor que pode estar em São Paulo, né, ou nos Estados Unidos, ou em outro país, vamos supor. Mas existe um problema enorme, né? Como ele sabe qual o caminho de fato ele deve seguir? Existem centenas, na verdade, milhões, milhares ali de caminhos possíveis. É como dirigir sem um GPS, vamos supor assim. É uma cidade ali que você nunca visitou. Bom, você pode pegar uma avenida ali, pode entrar em uma rua menor, pode encontrar um trânsito, pode encontrar uma ponte interditada, pode existir diversos caminhos curtos ou um caminho mais rápido, vamos supor. Quem toma essa decisão na internet, vamos imaginar assim, quem é que toma essa decisão na internet? É o próprio BGP, né? O BGP, ele significa Gateway Protocol. Border Gateway Protocol. Traduzindo de forma simples, né? É o protocolo responsável por mostrar as redes do mundo inteiro de como chegar umas às outras. Eu gosto de dizer que o BGP é uma mistura de o GPS com o Waze, vamos supor, né, para fazer uma analogia aqui. Mas existe uma diferença importante. O Waze trabalha para o motorista. O BGP trabalha para a internet inteira, né? Enquanto você está assistindo ali, vamos supor, este vídeo, milhões de roteadores espalhados aí pelo planeta estão conversando entre si. Eles fazem isso 24 horas por dia, sem parar. Tá? Imagine que cada grande empresa tenha um funcionário responsável apenas por atender o telefone. Esses funcionários passam o dia inteiro trocando informação. Um liga para um outro e diz: olha, se alguém precisar chegar no Google, pode mandar por aqui. Outro responde: minha conexão com a Amazon está excelente. O outro avisa: cuidado, meu link caiu, não envia tráfego por mim. Então, é exatamente isso que acontece, né? É só fazendo uma analogia aqui bem simples. Só que quem conversa não são as pessoas, são os roteadores, tá? Essas conversas recebem o nome de anúncios de rota, tá? Toda hora ali um roteador anuncia: eu conheço um caminho para esta rede. O outro responde: eu também. Avisa a internet inteira. Ela funciona baseada nessa troca constante ali de informações.
Agora, imagine assim tentar decorar todos esses endereços do Brasil. É praticamente extremamente difícil, né? Agora, imagine decorar os endereços do mundo inteiro. Isso é impossível de se fazer. Os roteadores eles fazem algo assim parecido, né? Eles mantêm uma gigante lista de caminhos, né? Essa lista é chamada de tabela BGP. Hoje ela possui mais de 1 milhão de rotas diferentes, né? Cada linha dessa tabela, ela representa um destino que pode ser alcançado. Toda vez que um caminho muda, essa tabela é atualizada. Tudo isso acontece em segundos, tá? Sem que você perceba. Aqui existe um detalhe bem interessante que eu queria falar. Muita gente pensa que o BGP sempre escolhe o caminho mais curto, mas isso não é verdade. Imagine que você precisa ir ao trabalho. Você pode escolher ali um caminho de 10 quilômetros, né, cheio de trânsito, ou outro de 15 quilômetros, completamente livre, né? Qual chegaria primeiro, né? Provavelmente o segundo, né? Claro, né? O BGP pensa da mesma forma, né? Ele analisa diversos fatores antes de decidir se ele entra, né? Qual que ele entra, né? Qual a rota, né? A quantidade de redes pelas quais o pacote vai passar, provedores, o custo, né, daquela conexão, qualidade de link, acordos comerciais entre empresas, ou seja, nem sempre é um menor caminho a se escolher, né? Cada sistema autônomo ele possui um número de identificação e funciona como se fosse um CPF para as redes, né, digamos assim. Quando uma rota é anunciada, ela leva consigo um histórico das redes pelas quais passou. Esse histórico é chamado de ASPAN. Imagine que uma encomenda saiu do Google, passou pela Lumen, depois pela Claro. Finalmente chegou ali, vamos entender, ele finalmente chegou no provedor. O roteador consegue enxergar exatamente esse caminho. Isso ajuda a evitar loops que permite escolher, né, as rotas mais eficientes possível. Agora imagine que um cabo submarino seja rompido. Isso acontece mais vezes do que as pessoas imaginam, né? O caminho deixa de existir. Em poucos segundos, os roteadores percebem que aquela rota não responde mais. Eles avisam, né, uns outros, os novos anúncios são enviados e as tabelas são atualizadas. Quase imediatamente um novo caminho que é encontrado. É por isso que muitas vezes, quando ocorre, né, um grande problema na infraestrutura da internet, passa despercebidos para o usuário comum. Agora chegamos num caso aí que a gente falou, né, o mais famoso em outubro de 2021, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp caiu, eles simplesmente tudo saiu fora do ar, né? Isso no mesmo tempo, né? 7 milhões aí de pessoas, né, pensaram que os servidores haviam quebrado, mas não, os servidores estavam, né, funcionando normalmente. O problema era que os roteadores, né, do Facebook deixaram de anunciar suas rotas BGP. Imagina, né, apagar uma cidade inteira, né, com o GPS. As ruas continuam lá, mas as casas continuam lá, mas ninguém consegue ali encontrar, né? Foi exatamente isso que o Facebook praticamente desapareceu ali do mapa ali da internet. Depois que os anúncios do BGP voltaram ao normal, os serviços reapareceram para o restante do mundo. Sempre que você envia uma mensagem no WhatsApp, assiste um vídeo no YouTube, faz uma pesquisa ali no Google ou acessa qualquer site, existe uma enorme conversa acontecendo entre milhões de roteadores espalhados pelo planeta. Eles trabalham, né, silenciosamente para descobrir o melhor caminho que os dados devem seguir. Esse sistema invisível chama-se BGP. Ele não aparece na tabela, né? Você nunca percebe que ele existe, né? Mas sem ele a internet deixa de ser uma rede mundial e transformaria em milhares de redes isoladas, né, incapazes de conversar entre si. É justamente por isso que o BGP é considerado um dos protocolos mais importantes já criado ali para a internet moderna.